Evangelho, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para a conclusão do 18º capítulo do Evangelho de São Mateus, onde o Senhor ensina os discípulos a respeito do perdão e a respeito da misericórdia. As medidas de Deus foram declaradas. Sabe, uma coisa que nós não vamos ter a chance de fazer é dizer que não sabíamos. E uma outra coisa que também a gente não vai ter chance de dizer é que não sabíamos como fazer. Não só que não tínhamos consciência daquilo que o Senhor nos disse, mas que também tínhamos consciência de como era para ser feito, né? Não dá para dizer eu não sabia e não dá para dizer tão pouco eu não sabia como fazer. Sim, eu sabia e também sabia como fazer. O Evangelho de hoje, sobre esse aspecto, é muito categórico. Quando o Senhor coloca nos lábios do patrão a afirmação ao seu empregado. Eu vou tomar aqui de novo o texto, peraí só um minutinho. Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. A dívida que esse empregado tinha com o seu patrão era uma fortuna. Se a gente desse depois ao entendimento dos termos gregos que estão presentes no texto, que fazem referência às moedas e os valores da época, vamos entender que realmente a dívida tinha um caráter impagável, porque era praticamente impossível que em um breve tempo fosse sequer pensável em pagar aquela dívida. O que significa que a súplica desse empregado é uma súplica realmente de desespero. Ou seja, vendo que o seu destino estava traçado para completa ruína e desgraça,
Afinal, seria vendido ele, a mulher, os filhos, os bens, ou seja, uma dívida que lhe consumia, ou melhor, que lhe destruía absolutamente tudo. Não iria sobrar nada. A dívida era tão séria que não sobraria nada de sua memória. Tudo seria cancelado. Ele seria vendido, a mulher, os filhos, a posteridade, a aliança, a posteridade, os bens materiais, tudo. A sua vida, por conta da dívida que ele contraiu, estava acabada. Agora a gente pensa com essa mesma categoria em relação aos nossos pecados. A vida do homem, marcada pelo pecado, é uma vida acabada. Não vai sobrar absolutamente nada. Sem a misericórdia e o perdão de Deus, tudo há de se perder na existência do homem. Para que a nossa existência não esteja falida, não esteja fadada a ser um completo falimento e desgraça, é preciso que nós abracemos a misericórdia com a qual esse bondoso Senhor olhou para a nossa realidade, viu o peso de nossas lágrimas e sentiu compaixão de nós. Deus é bom. Deus é bom. O seu coração é um coração misericordioso. Ele tem o poder de cancelar completamente a dívida que foi contraída e de conceder um perdão plenário, capaz de cancelar completamente a nossa dívida que levaria a nossa vida a uma completa ruína e destruição. Pela sua misericórdia, nós fomos salvos. Pela sua bondade, não fomos abandonados e recebemos do seu amor e da sua misericórdia. Mas vejam, meus irmãos, existe ainda aqui a possibilidade de uma tragédia. Aquela de recebermos tudo isso e terminar por esquecermos-nos. Mas esquecermos do quê? Do grande amor que o Senhor teve por nós, da condição da qual Ele nos tirou. E aceitarmos que o nosso coração volte a ser impiedoso, não misericordioso. O coração daquele servo que recebeu a misericórdia provavelmente se alegrou pelo fato da misericórdia que recebeu. Mas num tempo absurdamente veloz, voltou, ou melhor, precipitou em grave impiedade. Em outras palavras, meu irmão, se não é o testemunho do amor de Deus por você, o que mais vai te encorajar e te levar a acreditar nessa vida em favor da misericórdia, para agir em favor da misericórdia, né? Ou seja, diante de um testemunho como esse, que esse servo recebeu do seu patrão, qual outro testemunho poderia ser maior do que esse? Era para ali ter sido declarada, vamos dizer assim, uma vitória completa da misericórdia. Em que sentido? A minha vida de agora em diante pertence ao meu patrão. A minha vida de agora em diante será para cantar a sua misericórdia. A minha existência para isso, a minha aliança para isso, no caso do matrimônio, a minha posteridade, ou seja, os meus filhos, viverão para isso, para cantar como o Senhor foi bom e nos deu outra vez a vida. E todos os bens que eu tiver, colocarei ao serviço desse Senhor, porque foi por sua bondade e misericórdia que tudo se mantém e continua em seu valor, agora renovado, transformado
pelo seu amor e pela sua bondade. Se tudo permanece na existência como graça e vida, é para ser canto de louvor e gratidão pelo que recebi. Mas não, meus irmãos. Com uma velocidade impressionante, aquele homem volta a pensar em si mesmo, ou melhor, olha exclusivamente para si e despreza a dor e o sofrimento do seu semelhante. Ele não escolhe o testemunho do patrão para com ele, ou seja, ele não escolhe oferecer o que recebeu. Ele recebeu tanta bondade e misericórdia, mas ele não oferece do que recebeu, porque recebeu com desprezo. Ele oferece daquilo que não recebeu do seu patrão. Por isso o patrão vai dizer na sua frase, na sua formulação final, afinal é um empregado seu, né? És como um estranho para mim. E aí a gente lembra de imediato, não vos conheço. A frase que o Senhor declara na parábola daqueles que, Senhor, 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 quando foi que nós te vimos? Quando foi que, quando tivestes a possibilidade, não fizestes? Afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Não sois dos meus? Porque não oferece daquilo que recebeu. Então o grande sinal nosso como cristãos no mundo é oferecermos aquilo que de Deus recebemos, meus irmãos. Nisso seremos reconhecidos como seus filhos. Nisso seremos reconhecidos como seus discípulos. Nisso viveremos uma vida digna da felicidade. Como falávamos na meditação de ontem. Por quê? Porque recebemos de Deus a vida. O que temos para oferecer? De nós mesmos? Miséria, desgraça, perversão. Mas o que temos para oferecer daquilo que recebemos de Deus? Bondade e misericórdia. Mas para isso é preciso compreender que quando Deus entrou na minha vida, Ele me salvou. Sem o reconhecimento da própria condição em que estávamos, e sem a declaração e o reconhecimento do grande amor e da grande bondade desse Senhor para conosco, terminaremos por desprezar o que dele recebemos e voltaremos a oferecer o que é nosso. Aquilo que é só nosso e não é de nosso Senhor, ou seja, a morte e o pecado. Pois de Deus não nos veio a morte, de Deus não nos veio o pecado. Se o temos por nós mesmos. E isso que é nosso não merece ser oferecido a ninguém. Merece apenas ser colocado aos pés da cruz do Senhor, diante da súplica por misericórdia e perdão. Diante da súplica, Senhor, salva-me. Senhor, tende piedade de mim. O homem da parábola de hoje pediu que o patrão lhe desse um tempo. Pedro, quando estava afundando no mar, quando Jesus lhe disse para vir ao seu encontro caminhando, logo gritou, salva-me, e o Senhor o salvou. O homem pediu um tempo para, por suas próprias forças, resolver o seu problema. E o Senhor, olhando a esse pedido, teve misericórdia. Meu Deus, como ele estava fora da consciência, da desgraça que tinha trazido sobre si e sobre sua família e sua inteira história. Era uma fortuna enorme e ele ainda pensava de algum modo de poder resolver. Bendita simplicidade do coração do apóstolo São Pedro, que ao primeiro subir das águas na canela, já gritou a Jesus, Senhor, salva-me.
não disse, dai-me um tempo que eu vou tentar sair dessa água aqui que está subindo. Está subindo, mas eu vou tentar me apoiar para sair disso daqui. Porque talvez fosse gritar já na hora que tivesse quase para fazer gloob-gloob, com a água na beirada do nariz. Bendita a simplicidade do coração do apóstolo, que é o primeiro momento em que se percebeu em embaraço, gritou pelo Senhor dizendo, salva-me, e o Senhor o salvou. Pobre homem da parábola de hoje, que diante de tamanha desgraça que se tornara sua vida, pela consequência de seus atos, ainda acreditava que por si mesmo poderia fazer algo e mudar a sorte desgraçada na qual tinha se metido. Peçamos, meus irmãos, de maneira particular essa simplicidade, docilidade de coração. E aprendamos da medida que o Senhor mesmo nos disse na parábola de hoje. Se foi assim que eu te tratei, não deveria ser assim que você deveria tratar o teu companheiro? Se é essa a medida, que outra medida nós esperamos nessa vida? Vê como muitas vezes o nosso coração se agita pelas ambições, por aquilo que acreditamos ser bom e satisfatório para a gente, e a gente termina por se esquecer do que Deus fez por nós. Olha aí, voltemos o paralelo da passagem com Pedro. Quando os pensamentos começam a invadir o coração de Pedro, e a tempestade está piorando, o vento está ficando mais forte, e agora? A água está começando a bater mais alto na minha perna, e agora? Eu acho que não vai dar para continuar assim não, talvez seja melhor eu voltar. Ele se esqueceu completamente que Jesus disse, vem. Se diante de todos esses pensamentos ele se recordasse dizendo, mas o meu Senhor disse, vem e eu vou. Mas o Senhor me falou para vir e eu vou. E o vento está piorando e está batendo forte. Parece que a tempestade está mais forte. Mas o meu Senhor disse para ir, eu vou, eu vou. Pedro se esqueceu das palavras de Jesus. Se perdeu nas agitações, nas preocupações, nas angústias e afundou. Mas gritou, salva-me. Bendito seja o Senhor nosso Deus. E peçamos a Ele que não nos permita jamais esquecer a sua bondade e a sua misericórdia para conosco. Porque se Ele nos perdoou, é para que possamos viver a vida que Ele nos concedeu. E quando tudo parecer contrário a isso, quando parecer que quanto mais a gente busca a vida de Deus, mais se levantam contra a gente as hostilidades do mundo e até mesmo mais evidente se torne pesado sobre a nossa vida as imperfeições de nossos irmãos, que o Senhor não nos deixe esquecer a sua bondade e a sua misericórdia para conosco e que Ele mesmo nos ordenou a oferecer esses dois tesouros a todos e em todas as situações da nossa vida, a fim de que nós não venhamos a afundar. Recorda-nos, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia para conosco, para que nós saibamos e possamos sempre oferecê-la diante das maiores ofensas que possamos sofrer nessa vida. Recorda-nos, Senhor, da Sua bondade e da Sua misericórdia, para que o nosso coração não se confunda na hora de amar aqueles que necessitam receber do Teu amor. Recorda-nos, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, para que o nosso coração, em meio às preocupações sobre a custódia da vida que temos, a declarar em ação de graças a Ti e a viver, que o nosso coração não venha a cair novamente nos pecados e na dispersão de antes. Se esquecermos da Sua misericórdia e da Sua bondade,
podemos muito rapidamente voltar a viver como outrora, quando a morte e o pecado era o que tínhamos para contar da nossa história. Mas Tu, pela Tua misericórdia e bondade, nos destes a vida e nos levantastes para que nós possamos cantar e contar a alegria da vida que recebemos de Ti. E que nós tenhamos a oferecer, Senhor, a certeza de que o Senhor é bom e misericordioso, e da bondade e misericórdia que recebemos, seja essa a nossa oferta por todos os nossos irmãos e irmãs, a fim de que não nos percamos no itinerário da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.